Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Mundos Transitórios. Perguntas de 234 a 236, da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 6, Vida Espírita. Pergunta de Kardec, número 234. De fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Resposta dos espíritos. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de acampamentos, onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este, sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Contra a pergunta de Kardec, número 234a. Os espíritos que habitam esses mundos, podem deixá-los livremente. Resposta dos espíritos. Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos, podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves, que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Pergunta de Kardec, número 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem. Resposta dos espíritos. Certamente. Os que vão a tais mundos, levam o objetivo de se instruírem, e de poderem mais facilmente obter permissão, para passar a outros lugares melhores, e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Pergunta de Kardec, número 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios, se conservam perpetuamente destinados, aos espíritos errantes. Resposta dos espíritos. Não, a condição deles é meramente temporária. Contra a pergunta de Kardec, número 236a. Esses mundos, são ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos. Resposta dos espíritos. Não, estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Contra a pergunta de Kardec, número 236b. É permanente essa esterilidade, e decorre da natureza especial que apresentam. Resposta dos espíritos. Não, são estéreis transitoriamente. Pergunta de Kardec, número 236c. Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais. Resposta dos espíritos. A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis, do que aquilo, a que dais o nome, de belezas naturais. Pergunta de Kardec, número 236d.
sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles. Resposta dos Espíritos: já pertenceu. Pergunta de Kardec, número 236. Em que época? Resposta dos Espíritos: durante a sua formação. Nota de Kardec: nada é inútil na natureza, tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio, tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos, que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus, feito unicamente para nos recrearem à vista. Suposição absurda, incompatível com a sabedoria, que esplende em todas as suas obras, e inadmissível desde que ponderemos, na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que, nesta ideia da existência de mundos, ainda impróprios para a vida material, e não obstante, já povoados de seres vivos, apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez, se encontre a solução de mais de um problema. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.